Bem, pessoal, não, a gente já viu o sistema reprodutor masculino, já viu o sistema reprodutor feminino. Agora vamos falar lá da fecundação, processo da união, exatamente como é que vai acontecer, gestação e o parto. Bom, muita gente tem medo só disso aqui, né? Só disso aqui. Faz isso, mas tem medo disso. Mas vamos por etapas. Bem, primeiramente, os espermatozoides se deslocam até a tuba uterina. Foi falado. Eles vão até a tuba uterina com o propósito de achar o ovócito secundário. Se esse ovócito secundário não está ali, significa que não está no período fértil, então ali mesmo ele vai morrer, né? E quando esse espermatozoide encontra o gameta feminino, ocorre o que chamamos a fecundação, que é a união de gametas. A fusão do espermatozoide com o ovócito secundário, reparem, o livro mesmo mostra, eu quero chamar a atenção disso daí para vocês, porque o livro acaba colocando para vocês o que vocês conhecem. Lembra no ano passado quando a gente falou de força, das forças lá, das 3 leis de Newton? Que ele falava que força, quando falou de Newton, né, de peso e massa, lembra? Ele acaba insistindo nesse contexto, nesse nome, porque é o que vocês conhecem, tá? Então, como vocês já estão familiarizados, ele coloca, mas eu vou falar o termo correto, tá bom? Não é que o livro esteja errado, não. É porque ele está colocando a palavra mais familiarizada com vocês. Então, a fusão do espermatozoide com o ovócito secundário gera uma nova estrutura chamada célula ovo-zigoto. Terceira vez que essa unidade está falando isso, né? Não tem como vocês errarem essa parte, né? Bom, a partir da fecundação inicia-se o desenvolvimento embrionário e o embrião continua se desenvolvendo até o momento em que se desloca até a tuba uterina, em direção ao útero, com o auxílio das contrações musculares e do movimento dos pequenos cílios que estão presentes na parte interna da tuba uterina. A fixação do embrião no útero chama-se nidação. Eu falei isso ainda agora, né? Essa nidação é quando esse zigoto, essa célula ovo, né, que já nesse período aí já é chamado de embrião, pelo tempo, né, que a nidação ocorre após, em média, de 7 semanas de gestação. Mais ou menos quase 2 meses de gestação, né? Quase, porque um mês compreende 4 semanas. Lembra que eu falei com relação a semanas, é mais fácil você contar do que por mês? Então, no sétima, oitava, na sétima semana, mas na sexta semana ocorre a nidação. E na oitava semana ocorre o processo de desenvolvimento, das quais vai ocorrer o batimento cardíaco. É na oitava semana, tá? Bem, então, nidação é o processo de implantação da célula ovo no útero. A partir dali, vai ocorrer o desenvolvimento do embrião, né? Então, para que a mulher não menstrue mais nesse período, o corpo aumenta a produção de progesterona e um novo hormônio chamado HCG, que inclusive é o hormônio utilizado para quando você quer fazer teste de gravidez, claro que vocês não, porque vocês não estão na idade, né? Mas alguém que esteja investigando se está grávida ou não, ela vai fazer um exame de sangue chamado beta-HCG. O que esse exame vai investigar? Vai investigar a quantidade desse hormônio no seu sangue. Se tiver elevado, está grávida, tá? Por quê? É onde ocorre a produção do HCG, que significa gonadotrofina cariônica humana. E aí começa a ser produzido pela placenta. Bem, já acomodado no endométrio uterino, o embrião continua a sofrer divisões celulares que alteram seu aspecto externo e interno. Durante a gestação, o embrião se desenvolve, amadurece e passa a ser chamado de feto, até estar totalmente formado. Um detalhe, a gestação dos seres humanos dura em média 40 semanas, que são cerca de 9 meses. O bebê pode ficar dentro do útero da mãe até, no máximo, 41 semanas e 6 dias. 42 semanas ele começa a entrar em sofrimento fetal, ou seja, ele não consegue mais adquirir os nutrientes que ele precisa e muito menos oxigênio. Então começa a ter o sofrimento fetal, tá? Bom, professora, mas por que então que os médicos fazem o parto cesárea com 38 semanas, que é a faixa que eles usam para fazer o parto de cesárea? Exatamente para não correr o risco, porque às vezes pode errar, né, na contagem de semanas da gestação. Então eles fazem isso para não correr o risco. Mas pode errar para mais, como pode errar para menos e o bebê nascer com dificuldade para respirar e acabar tendo que entubar, né? Exatamente porque não consegue fazer a respiração, o pulmão não está amadurecido o suficiente. Mas são casos e casos, gente. Eu tô falando no geral, tá? Tô falando no geral.
Então, quando a gente fala 40 semanas, que leva em média de cerca de 9 meses, então essas 40 semanas pode ser alcançado até 41 semanas e 6 dias. Então, um detalhe e muito importante, questão da IFPR. Desculpa. No útero da mulher, o início da gestação desenvolve-se em algumas estruturas com funções exclusivas para proteger e nutrir o futuro bebê. São os que a gente chama de anexos embrionários. Esses anexos embrionários incluem placenta, cordão umbilical, bolsa amniótica e que nessa bolsa amniótica contém o líquido amniótico. Professora, o que é anexo embrionário? Porque é um anexo. A partir do momento que o bebê sai, tudo isso sai junto. Não é renovado para a próxima gravidez. E eles só são formados quando ocorre a fecundação. Então, se não está grávida, isso aqui não tem, ok? Por isso que são chamados anexos embrionários. São anexos que estão ali presentes por causa da presença do embrião, tá? Bem, menina ou menino? Eis a questão, né? Quando está grávida, fica, é menino? É menina. Ah, não, eu tô com azia, então é menino. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que vocês... Não, vou deixar para falar isso no presencial. Bem, menino ou menina, durante a fecundação, o sexo da criança é determinado por um par de cromossomos. Mostrei já isso também para vocês, isso aqui é familiar para vocês, tá? Aqui está a demonstração dos cromossomos representados referente ao sexo. Quando eu falo sexo, eu estou falando macho ou fêmea, né? Então, aqui representado o ovócito secundário e aqui o espermatozoide. Nós sabemos que o cromossomo Y é o que define se vai ser menino e o cromossomo XX, né, duplicado, X duplicado, é o que define se vai ser menina. Então, ovócito, ele sempre carregará o X, porque para ser mulher é a presença de XX. Já os espermatozoides, eles podem carregar o Y ou o X. Para ser homem, ele vai ser o cromossomo XY, tá? Então, repetindo, todos os indivíduos do sexo masculino possuem seus cromossomos sexuais XY. Professora, isso eu entendi, mas não entendi por que aqui é X, aqui é Y, ora aqui ele é X. Bom, vocês já sabem que as células sexuais são haploides. Lembra que eu dei exemplo aqui nos slides anteriores? Lembra que eu falei de diploide e haploide? Lembra que eu falei lá de 23 cromossomos e 46 cromossomos? Então, a célula sexual, ela é haploide, ela carrega 23 cromossomos. Vocês já repararam que é metade de tudo? E é a metade também da quantidade de cromossomos sexuais. Então, vocês vão ver que existem espermatozoides que vai estar carregando o Y. Existem espermatozoides que vai estar carregando o X. Mas, professora, não teria que ser XY? Não, ele não é diploide, ele é haploide. Ele está carregando a metade de todos os cromossomos. Então, naquele grupão de espermatozoides, alguns serão Y, alguns serão X. O espermatozoide que alcançar o ovócito, se ele for Y, vai formar um menino. Por quê? XY. Se o espermatozoide estiver carregando X, vai formar uma menina. XX. Um detalhe, não vou falar referente a outra parte. Essa parte eu vou falar. Mulheres que têm a região com pH muito elevado da vagina, geralmente mata todos os cromossomos Y, ficando só os cromossomos X, porque os cromossomos Y são muito frágeis, desde os espermatozoides, entendeu? Os cromossomos Y são mais frágeis no geral, principalmente ao pH, então eles já morrem na entrada, ok? E aí os X vão permanecendo até o final. Já aquelas mulheres que não têm a região tão ácida assim, conseguem permitir a entrada dos cromossomos Y. Mas existem outros fatores também que influenciam, tá? No sexo do bebê. A alimentação é um fator, porque a alimentação vai influenciar no pH da região genital. Bem, os homens têm 2 cromossomos sexuais, que eu já falei, chamados X e Y. Os espermatozoides carregam metade dos cromossomos. Na verdade, tudo isso daqui tá o que eu acabei de falar, né, gente? Quem tiver dúvida aqui, pode me acionar, manda um WhatsApp lá, tá? No privado. Porque isso aí eu já falei ano passado também. Que não era nem assunto. Vocês lembram muito bem, né? Vieram de curiosidade pra mim. Bem, gêmeos. Quando a gente fala gêmeos, a gente lembra de 2 casos. Gêmeos iguais, que são chamados de gêmeos idênticos.
E esses gêmeos idênticos são originados a partir de um vitelo somente, por isso chamados gêmeos univitelinos. E gêmeos dizigóticos ou gêmeos bivitelinos, que são os gêmeos diferentes. Como que origina isso? Gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos que são idênticos. Menino, menino, um é a cópia do outro. Gêmeos dizigóticos é aquele da qual ocorre também, pode ser menino e menina, ou até menina, menina ou menino e menino, mas não são idênticos, tá? Quando eles são idênticos é quando ocorre a fecundação de um óvulo, de um ovócito secundário, por um espermatozoide. E na hora da divisão celular ocorre uma falha e forma duas células-ovo e elas vão crescer juntas, tá? Então vai formar dois indivíduos idênticos. Quando eu falo idêntico, o DNA deles também são idênticos, tá? O único caso que há a presença de duas pessoas com o mesmo DNA são gêmeos univitelinos, tá? É o único caso. Porque nada mais são do que clones. Eles têm o mesmo DNA. São clones. São originados a partir de uma célula-ovo. Porém, a digital dos dois são diferentes, tá? Então, a prova lá na perícia criminal tem como saber quem foi. Agora, se, por exemplo, pegar um fio de cabelo para examinar, pode confundir os dois, porque os dois têm o mesmo DNA, ok? Então, gêmeos univitelinos são originados a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Gêmeos dizigóticos, a mulher libera dois óvulos, dois ovócitos secundários, consequentemente os espermatozoides vão adorar, né? Vai ser mais um para poder tentar fecundar. Então, há a fecundação de dois ovócitos. E aí gera dois indivíduos totalmente diferentes, cada um é cada um. A mulher liberou dois ovócitos, então são dois indivíduos diferentes. Galera, eu não falei uma coisa aqui, mas eu vou... Deixa eu ver se eu ainda vou ter oportunidade de falar aqui. Pessoal, quero chamar a atenção uma coisinha para vocês. Quando a gente fala de ovócito, e eu falei de menopausa, por que o homem, a partir do período de puberdade, ele pode ejacular até a morte? Se ele morrer por 100 anos, ele vai conseguir ejacular uma coisa, conseguir é outra, né? Agora, a mulher, por que o período fértil dela é tão reduzido? A mulher, ela nasce, ela está na barriga da mãe, ela já nasce com a quantidade de ovócitos que ela vai ter durante sua vida, da sua vida sexual. Os homens não. Os homens só começam a produzir os espermatozoides na puberdade. Significa que os ovócitos que estão lá na barriguinha da criancinha, que está dentro da barriga da mãe, tem a idade dela. Então, vamos lá. O bebê, a menina nasceu. A partir dali, vai considerar 0 dias de idade. Só que, e os 9 meses que ela estava sendo formada na barriga da mãe? Né? Então, esses ovócitos têm um tempo de vida. E eles vão começando a ficar velho. Por isso que, inclusive, não se recomenda que a mulher tenha, engravide muito velha. Porque os ovócitos secundários já estão desgastados. Isso pode ocasionar resultados como síndromes no bebê. A síndrome de Down é um exemplo. A síndrome de Down é a duplicação, é a trissomia do cromossomo 21. É uma falha na hora da divisão cromossômica, exatamente por o ovócito já estar avançado de idade, tá? Isso aí é um exemplo, tem muitos outros exemplos, mas é porque só para fazer essa abertura aí com relação ao ovócito secundário, ele é produzido lá quando a menina está na barriga da mãe. Já o espermatozoide é produzido no menino a partir da puberdade. Então, por isso que ele vai conseguir produzir até o fim da vida. E a menina tem um período de período fértil, tá? Exatamente pela idade dos ovócitos. Bem, então, com relação aos gêmeos monozigóticos, zigóticos, zigoto, né? Originam quando um único ovócito é fecundado por um espermatozoide, mas durante a divisão celular, o zigoto se divide e ocorre a formação de dois indivíduos, tá? Já os gêmeos zigóticos, há a liberação de mais de um ovócito secundário, que é o que a gente chama de poliovulação. Assim, cada ovócito poderá ser fecundado por um espermatozoide diferente e originar dois indivíduos totalmente diferentes. Sexualidade. Vou ser sucinta, vou para as partes que eu achei mais importantes, mas quem tiver curiosidade, quiser mandar um privado, eu sei que esse assunto é um assunto que chama bastante atenção de vocês podem me mandar um privado para esclarecer dúvidas, tá? Homens e mulheres têm necessidades afetivas que refletem experiências e sentimentos que são ativados quando se apaixonam ou sentem atração e necessidade de experimentar uma intimidade. Gente, no ser humano é a única espécie que tem ato sexual
sem ter o propósito exclusivo para engravidar, tá? Em qualquer outra espécie, o ato sexual só vai ocorrer para reprodução. Na espécie humana, não. O ato sexual é uma forma de intimidade do casal, tá? Então, ocorre para ter mais intimidade e não necessariamente para engravidar. Bem, então o termo sexo refere-se às características biológicas, coisas que eu já falei lá no início, né? Refere-se às características biológicas que definem os seres humanos como macho e fêmea. Então, sexo masculino, relacionado a macho. Sexo feminino, relacionado a fêmea. O termo também está vinculado ao ato ou à atividade sexual em si, que não é o ideal, porque o ato sexual tem outro nome, né? O nome biológico correto seria cópula ou relação sexual. A sexualidade é algo muito mais amplo e diverso do que o ato sexual. Ele está diferenciando sexo de sexualidade, tá? Então, sexualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é vivida e expressada em desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas e relacionamentos ainda que nem todas essas dimensões sejam sempre vivenciadas ou expressas. Ela faz parte da personalidade de cada um e uma necessidade básica a um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida, como exemplos psicológico, social, econômico, cultural, religioso, espiritual, etc., pois também é influenciada por eles. Por se expressar em pensamentos, sentimentos, ações e interações, a sexualidade também influencia na nossa saúde física e mental, né? Isso aí é fundamental. Bem, galera, então esse assunto a gente encerra por aqui. Vocês vão fazer as atividades lá da sua página 21 e 22 do seu livro didático e as páginas 8, 9, 10 e 11 do livro de atividade. Quando eu passo assim uma quantidade um pouco maior, é porque às vezes em uma página está uma atividade só, mas tem muita imagem e isso faz com que, né, acabe aumentando a quantidade de páginas. Caso de dúvidas, entre em contato, tá? Então, até a próxima aula!